2h05, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversa com o professor Sávio Maia. Nós estamos falando aqui, tratando a respeito desse assunto que tem incomodado tanta gente, que tem indignado tanta gente, em vários aspectos, né? Tem aqui uma pergunta do professor de História, José Uchoa. Ele diz o seguinte: primeiro me dê os parabéns, os meus parabéns ao Sávio, professor Sávio, pela brilhante exposição do tema. Depois pergunte a ele sobre a importância da guerra híbrida, a partir de 2014, patrocinada pelos Estados Unidos na gestão do caldo de cultura para a deflagração da guerra e as estratégias desse tipo de guerra, inclusive na cobertura oficial. Você já tratou, de uma certa maneira, a abordagem que o professor Uchoa dá aqui, mas ele traz a ideia de guerra híbrida. Você pode explicar para a gente o que é isso, professor? Muito bem. Uchoa, obrigado pela questão levantada, pelos elogios. É muito interessante falar sobre a guerra híbrida. Na minha live ontem eu falei que é como a política externa dos Estados Unidos tem se miscuído nos problemas dos outros países ao redor do mundo. Essa guerra, ela é uma guerra que ela junta aspectos políticos, econômicos, ideológicos e também utiliza o poder judiciário, utiliza as mídias para fazer a construção de determinadas narrativas. Nós tivemos um exemplo muito clássico na derrubada do Fernando Lugo no Paraguai. É uma espécie de impeachment que se fez contra ele porque alegava a incompetência, simplesmente porque ele estava querendo fazer reforma agrária. Nós tivemos a derrubada da presidenta Dilma aqui no Brasil, através de uma guerra híbrida, uma invenção chamada pedalada fiscal, que não tem amparo jurídico, por exemplo, para gerar um processo de impeachment, mas ela foi derrubada nessa guerra híbrida. Essa guerra, por exemplo, ela foi financiada pela CIA, pela USAID, pela NED, que são organizações não governamentais e outras governamentais que financiam determinados grupos. Financiaram esses grupos para formar a Al-Qaeda, por exemplo, que fez as primaveras árabes ali nos países do norte da África, e fizeram também essas guerras coloridas na Ucrânia. A Revolução Laranja na Ucrânia, fizeram na Armênia, fizeram na Geórgia. Então todos esses países viveram essas chamadas guerras coloridas. Eu falei de um pensador chamado Slavoj Zizek, que ele disse que as mídias ocidentais, elas projetaram as primaveras árabes, mas elas não projetaram depois, na mesma medida, o outono e o inverno árabe. O que significou a tirada daqueles governos? E quem ascendeu ao poder? Então, o que ascendeu ao poder, por exemplo, em países como a Líbia, como o próprio Egito, que é um país milenar, foram grupos ligados ao nazifascismo, grupos ligados a uma extrema-direita homofóbica, a uma extrema-direita ultraliberal. Então, quem vê, por exemplo, esses países como a Letônia, a Estônia, Lituânia, não sabe o que processos aconteceram dentro desses países com essa guerra híbrida. Ela projetou um conjunto de ultrabilionários, que são esses caras que vieram ali do leste europeu, da própria Rússia, comprar times na Europa, Chelsea, Manchester City, PSG, então times na França, na Inglaterra, na Espanha, eles vêm lavar dinheiro que eles arrecadaram ali. Então esse é um processo que foi gerado por essa guerra híbrida. Agora, professor, eu queria fazer uma intervenção para que a gente possa... Podemos até descer um pouco mais o nível, mas a gente precisa manter um diálogo. Muitos de nós, muitas das pessoas que estão nos assistindo agora, nós crescemos com a ideia de que falou em Rússia, falou em União Soviética, então, né? União Soviética, falou em Rússia, é comunista. Então, quando nós olhamos o Putin hoje, para muitos de nós, mas eu falo isso sem medo de estar falando bobagem. Assim, muitos de nós temos essa percepção equivocada, de que olhamos para o Putin e vemos um comunista ali.
Qual o erro que a gente tem nisso? Porque a agenda do Putin, em que dialoga com o comunismo? Parece que não dialoga. Nada. Ele, embora venha oriundo do Partido Comunista, mas o Partido Comunista da União Soviética, desde 1956, que as pessoas que atuam no campo da esquerda denunciaram as atrocidades cometidas pelo Stalin. E o Partido Comunista da União Soviética, ele entrou numa onda que a gente chama de revisionista. Então ele foi revisando todos os princípios do marxismo-leninismo, por exemplo, renegando aqueles que pensavam em fazer uma revolução, que fosse uma revolução para dar garantias a todos de ter acesso à casa, de ter acesso a emprego, de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde. Esse era o objetivo central do marxismo e do leninismo. Quer dizer, esses caras negaram isso há muito tempo. A agenda, por exemplo, que veio desde o Gorbachev, que é o cara que fez a Glasnost, a Perestroika, é uma agenda que é ultraliberal. Eles pegaram todo o patrimônio que era do Estado e foram passando para alguns magnatas. Isso serve ao Citibank, ao Chase Manhattan, que são bancos centralizados em Nova York, nos Estados Unidos, e que comandam o que eles estão chamando de SWIFT, que é o que a gente estava comentando ali fora, que vai asfixiar a Rússia. Então, o comando, digamos assim, da circulação de dinheiro no mundo não é dos governos. São de empresas que estão acima, digamos assim, do Estado, que é esse setor que lidera os bancos no mundo. Então, são 3 setores na economia mundial: o complexo industrial militar, o complexo petroleiro e o complexo bancário. Esses 3 setores, eles comandam governos em praticamente todo mundo. Nos Estados Unidos, isso é bem aberto. A economia é comandada pela indústria bélica, pelo setor do petróleo e pelo setor bancário. A gente pensa que é assim, mas e a informática, onde fica, professor? Porque é um ativo extremamente importante. É extremamente importante, mas a informática, a microeletrônica, a robótica, a indústria dos fármacos, que são outros elementos extremamente importantes, ainda não conseguiram desbancar o complexo industrial militar, o complexo energético, que inclui gás e petróleo, carvão em menor medida, e o complexo bancário. Professor, tem aqui o Sandro. O Sandro, ele faz um telespectador, faz uma crítica ao senhor. Os tiroteios nas escolas do Rio de Janeiro, aquele paralelo que o senhor fez, não são feitos pela sociedade armada, e sim por traficantes protegidos pela alta corte do país. As narrativas devem ser feitas de forma correta, até porque estamos ouvindo um doutor no assunto. Nas suas narrativas ideológicas, ele, infelizmente, não atentou para o diploma que possui. Cara, assim, Sandro, eu acho que tem uma lógica que eu acredito que não é verdadeira na tua formulação também. Porque essa violência que graça no Rio de Janeiro, ela não é fruto só dessas milícias atuais. Ela já existia há algum tempo, a gente sabe disso, e ela muitas vezes ela é uma violência estatal. É a violência do Estado, de governador que comemora tiro na cabecinha. Então essa é uma realidade que nós temos que enfrentar, que nós chamamos na academia de desmilitarização das polícias. Não, isso não significa desarmar. Não significa desarmar, exato, mas desmilitarizar no sentido de que eles não podem agir como todo o complexo militar que nós temos aqui no Ocidente, ele está montado em uma estrutura que é a de cometer e de fazer guerras. Fazer guerras. É uma lógica de guerra. É uma lógica, e essa lógica ela foi transplantada para as polícias militares. Então eles parecem que estão em guerra contra a sociedade. Não deveria ser assim, eles deveriam amparar a sociedade. Então a gente tem que mudar esse parâmetro, porque assim, não é só culpa das milícias. Tem uma culpa do Estado, que também comete esse tipo de atrocidade. Os exemplos que você quiser, a gente pode relatar de militares que deram 80 tiros num veículo de uma pessoa negra. Então são uma série de outras assim. Há um pensador francês, o Alain Rouquier, que ele disse que o militarismo na América Latina, ele é uma ideologia.
não é uma estrutura que foi criada para defender fronteiras, para defender o país. Ele é uma ideologia que ele se imiscui na política interna dos países de uma maneira que é uma maneira que o comportamento não é republicano. Não quer, inclusive, obedecer à autoridade máxima eleita dos países. Muitas vezes não obedece, é tanto que nós temos uma série de golpes militares na Bolívia, no Brasil, no Peru, na Argentina, no Chile. Você tem uma série de golpes militares. No Peru e na Bolívia era um em cima do outro, às vezes tinha 3 golpes no ano. Então, essa perspectiva que nós temos de um militarismo vinculado como ideologia aqui no país que leva a essas atrocidades cometidas também pelo Estado. Professor, o professor Rubens Recupero, semana passada, disse que ele usou o termo uma nova Guerra Fria. Na sexta-feira aqui, conversando com o professor Vassoler, o professor fez críticas, inclusive em uma outra oportunidade com o professor Vassoler, o professor usou até a expressão cambalhotas conceituais para poder entender essa expressão nova Guerra Fria. E eu prestei atenção, em nenhum momento você falou aqui, durante quase uma hora que nós estamos aqui, você usou também a expressão Guerra Fria. Isso falar em nova Guerra Fria é o quê? É a repetição da história como farsa mesmo? Mas eu tenho dificuldade de falar de Guerra Fria porque ela nunca foi fria. Ela sempre foi quente. Desde que findou a Segunda Guerra Mundial, se você quiser fazer um estudo do monte de conflitos armados que aconteceram nos mais diversos países, aqui na América Latina, Nicarágua, Cuba, Guatemala, El Salvador, Equador, Peru, Bolívia, conflitos armados. Eles não eram frios, matavam gente. Agora, na África foi pior, porque na década de 60 nós tivemos um grande movimento de independência dos países africanos e a violência que graçou naqueles países, então não dá para a gente chamar de Guerra Fria mesmo. Elas estavam acontecendo. Depois veio a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, elas foram guerras muito sangrentas. E aí eu também tenho dificuldade. Obviamente que como existe uma literatura que ela apresenta o termo Guerra Fria, eu falo, mas eu sempre faço a ressalva. É da mesma forma como a gente fala da ditadura militar no Brasil. Eu digo, olha, não foi ditadura militar. Foi uma ditadura civil-militar, porque havia componentes interessantes da população brasileira que apoiavam aquele sistema, que continuam, inclusive, apoiando. Tem pessoas que combatem a guerra e pedem a ditadura de volta. O que é uma contradição. É a mesma coisa que existir grupos neonazistas no Brasil, mas não é digamos assim, para mim é uma atrocidade intelectual, né? mas existe. Existe. Professor, tem várias, então gente falando aqui a respeito de Taiwan, a respeito da situação, fazendo paralelo com a Segunda Guerra, tem várias perguntas aqui, mas eu não tenho mais tempo para tratar disso. Eu queria agradecer primeiro eu vou reforçar a sua coragem, a sua ousadia. Não é fácil um acadêmico, um intelectual vir a público e tratar de temas tão delicados, é sempre algo que precisa ser ressaltado, porque pode haver uma ou outra imprecisão na sua defesa, nos seus argumentos, mas acho que a ideia, o telespectador entendeu essa aula. Espero que tenha servido, que vá servir para ir formando uma opinião qualificada. Muito obrigado. Viu, Tomara, Itan, é óbvio que você está colocando, é muito interessante registrar que na escrita a gente pode corrigir. Aqui na fala direta, pode mesmo quando tem decisões ao vivo, né? Que é muito interessante. Mas obrigado pelo convite e a gente está à disposição. E vai continuar com as lives? Vamos tentar. Tá certo.